Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil a galera de outras regiões também. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a DTR, Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Eu vou falar dos principais pontos. E para não tomar o tempo seus, eu optei por falar da legislação aplicável, tá? Na prática, essa declaração ela é bem semelhante à declaração de imposto de renda da pessoa física, é uma declaração que você baixa lá no site do governo e faz. Só que, lembrando que a declaração é reflexo do que diz a lei. E eu optei mais uma vez por falar da legislação. Beleza? Espero que o vídeo possa ajudar aí. Então, turma, essa declaração ela deve ser entregue, né, pelos proprietários ou possuidores, né, do imóvel rural. Tem que ser uma declaração para cada imóvel. E o prazo dela geralmente vai de 15 de agosto ao final de setembro. E o imposto, né, havendo imposto a pagar, ele é devido no último dia de setembro. E também a lei prevê a possibilidade de parcelar. Mas quando você vai declarar lá, quando você termina a declaração, entrega a declaração, o próprio sistema oferece as possibilidades. E naturalmente, né, você perdeu o prazo, você não tem uma multinha para pagar ali. E não havendo imposto nenhum para pagar, é devido o valorzinho de R$ 10. Caso você cometa algum erro, você pode você pode corrigir, né, retificar, exceto se você tenha começado a ser fiscalizado. Mas, diferente disso, você pode fiscalizar. E também é fundamental guardar os documentos comprobatórios ali, né? Que o governo tem um prazo de 5 anos para poder te fiscalizar. Então, tudo que você informar ali, né, tem que ser documentalmente, tem uma evidência ali. Tá bom? Essa imagem que a gente está vendo são os imunes, né, o imposto, é o que a lei chama de pequena gleba rural, nessas medições aí, né? A medição que o governo usa é sempre hectare, né? Então, se na sua região vocês usarem outra metragem, um outro sistema de medida, lá na declaração tem um conversor lá. Tá bom? E também o proprietário da gleba rural só não pode ter um outro imóvel rural, nem mesmo urbano. Só que, eu não sei se eu falei, você não vai pagar o imposto, mas tem que declarar também. Beleza? E também, né, assim, as pessoas físicas têm o CPF, RG, o imóvel urbano tem lá a guia do IPTU, o índice cadastral, os imóveis rurais também tem vários cadastros que tem que ter, que é esse da imagem que a gente está vendo, né? Inclusive, caso você, por exemplo, vender, ter alguma sucessão hereditária, né, embora essa imagem que a gente está vendo, o governo pede em um prazo de até 60 dias que você faça a atualização cadastral lá, através desses cadastros aí que a gente está vendo. Na prática, isso é tudo feito pela internet, né? Então, você procurando um profissional, né, você mesmo olhando aí, você consegue fazer. Beleza? Vamos falar agora do racional que a lei, que o legislador utiliza para chegar no cálculo do imposto. Vamos lá. Primeiro a gente precisa definir a área tributável. A área tributável é basicamente a área total do imóvel, né? Essa área total do imóvel, ela é a área da data que você está entregando a declaração. Todo o resto, todas as outras áreas utilizadas é a área do final de 2021, ou por similaridade ao 1º de janeiro do ano da declaração, exceto a área total do imóvel, que o governo pede que seja utilizada a área na data que está sendo entregue a declaração. Aí da área do imóvel a gente faz essas exclusões aí, né, de preservação permanente, de reserva legal, etc. Eu não vou ler porque o vídeo ficaria muito extenso, e observe que essas áreas aí de preservação permanente, reserva legal, etc., não é só você declarar lá, você tem que ter uma metragem, né, bem feita, tem que ter esses registros aí, né, no cadastro ambiental rural, tem que ter um ato de declaratório ambiental no IBAMA, dependendo da área, tem que ser registrada lá no cartório também, né? Ou seja, isso aí diminui a área tributável, né? Diminui a área tributável, o imposto tende a diminuir. Então o governo, se você informar essas áreas lá, tem que seguir as regras. Tá bom? Então o primeiro passo é esse: da área total do imóvel, a gente faz essas exclusões, a gente chega na área tributável. Já nessa outra imagem, quando a gente tira
as áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias, a gente chega na área aproveitável, né? E mais uma vez aí tem quem for do interesse, pausa o vídeo, dá uma lida aí, tem falando certinho. Só que a área aproveitável, a lei pede que seja classificada em área utilizada na atividade rural e área não utilizada na atividade rural, né? Aí mais uma vez tem tudo certinho aí. Então reforçando, né? Ou seja, um exercício fundamental aí para se fazer a declaração de TR são as medições, né? Porque no programa, quando você for lá declarar, você tem que ter isso tudo feitinho lá, bem feito, para não ter problema. E nessa imagem aqui, a gente tem que calcular o grau de utilização, que é basicamente a área utilizada da imagem anterior, dividido pela área aproveitável, vezes 100, a gente chega num percentual. E depois que calcular as áreas, a gente tem que informar esses valores aí. O valor da terra nua, que é basicamente o valor total do imóvel, né? O valor total do imóvel é naturalmente o valor de mercado da época, né? O governo ia deixar utilizar o valor que você pagou, né? Porque aí o governo poderia perder dinheiro, né? Excluído o valor das construções, instalações, benfeitorias e o valor das culturas, pastagens cultivadas e melhorias e florestas plantadas. Aí, esse é o valor da terra nua. Do valor da terra nua, a gente calcula o valor da terra nua tributável, que é basicamente a área tributável dividido pela área total do imóvel vezes o valor da terra nua. Isso é o que a gente chama de base de cálculo. Tendo a base de cálculo, aí a gente utiliza essas alíquotas aí. E a alíquota vai ser em função do grau de utilização, né, igual a gente viu, e também a área total do imóvel. Bacana? Então observe que quanto menor o grau de utilização, maior a área, a alíquota tende a aumentar. E quanto mais você utiliza as áreas do imóvel rural, a alíquota tende a ficar menor. Bacana? E para finalizar, a declaração também pede que você informe, né, a área total utilizada com pastagem, né, quantidade de rebanho, né, que você tem, animais de grande porte, médio porte, a área de exploração extrativa, só que isso aí não impacta no valor do imposto não, é só uma informação que o governo pede que você informe lá. Bacana? Bem, então os principais pontos são esses, então reforçando, esse é o racional utilizado pelo governo para se chegar no imposto. Então, mais uma vez, é fundamental, né, as medições, né, talvez você precise, né, de profissionais da área, né, engenheiros, agrimensores, né, porque não é só chegar lá e digitar qualquer coisa não, tem que ser medido, né, tem que ver lá se tem alguma área não tributável lá, né, de reserva legal, o que você está plantando, né, as florestas nativas, é um trabalho que dá um trabalhinho, né, fazer isso aí. E precisando de assessoria, a gente está aí. Os principais pontos são esses aí. Beleza? Bom, turma, o videozinho de hoje foi isso. Vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui e tiver gostado, aquele like, se inscreva no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Tchau.